Disso não me engana que eu sou sul-americano de Feira de Santana, avisa americana, eu não acredito no Obama, revolucionário. Guevara conhece a liberdade sem olhar no dicionário, sem olhar no dicionário, ele conhece a liberdade. Vamos que vamos, eu vou traçando vários planos, vou seguir cantarolando pra poder contra-atacar. Nunca mais vou essa cara preta. A minha experiência com extensão também é muito parecida com a do Hugo e da Letícia. Assim. Da russa? Foi bem, começou também com, eu sou de uma faculdade particular, né? E aí também começou com o DA e depois passou para a FENEA, que foi onde conheci o Hugo, inclusive. E na minha faculdade não tinha projeto de extensão, então a forma de trabalhar politicamente com a arquitetura era muito através desses DAs, assim, e da FENEA, principalmente. Mas no final que eu fui descobrir a extensão, que foi quando surgiu, e aí com a cobrança muito dos alunos também, mesmo assim de uma forma muito burocrática, porque a confusão de faculdade particular, assim. Depois disso, eu fui para... Quando eu formei, eu ainda queria estar nesse lugar de estudante, mas aí na correria também no mercado de trabalho, aí acabei fazendo uma pós, que foi onde eu conheci o Thiago também, e era uma pós em estudar o ambiente social, construção de espaço, etc. E aí foi muito nessa pegada, quando o Thiago falou sobre o projeto, que a gente começou a ter umas matérias aqui na Isidora, que foi quando o Thiago falou de uns corres, assim, e aí veio muito dessa de colocar o que a gente estava fazendo e produzindo em prática, apesar da gente fazer isso muito no próprio curso, mas era de continuar esses estudos, assim, e também que eu pensei em como uma profissional, né, formada já, como manter também essa ligação com o curso que eu estava fazendo e ter algum propósito também político nessa correria que está no mercado de trabalho, assim, eu acho, assim, também, sabe? E de continuar como estudante na faculdade, essas coisas. Foi o que eu procurei quando eu fui procurar uns corres e projeto de extensão depois de formada também, como aluna de pós-graduação. Muito legal, Gabriel. Bem, vou falar também um pouquinho. Bem, na minha primeira graduação, assim, eu não trabalhei muito com extensão, embora na universidade tinha os PETs, né, os programas de educação tutorial, e tinha essa extensão, né, esses PETs, eles davam, se interagiam mais, assim mesmo, com a comunidade do município, desenvolviam trabalhos nas escolas da comunidade mesmo, então tinha alguma interação entre a comunidade mesmo, assim, dentro do PET. Mas o que você observava é que, assim, fora isso, não tinha, os outros alunos, assim, no geral, não tinha mesmo esse interesse, ou ia para outros tipos de projeto, assim. Já na UFAM, eu também trabalhei, assim, era muito laboratório que eu ficava, assim, que eu trabalhava com algumas análises, assim, da bacia sedimentar, e aí era muito laboratório. Mas eu convivi muito com o pessoal da antropologia. E, nossa, o trabalho que eles desenvolvem, né, lá na UFAM, eu achava espetacular, assim. Eu morei desde pessoas italianas que vinham para fazer parte desse grupo de estudo mesmo que eles tinham, e assim, eram muito os indígenas, né? Eles faziam parte desse grupo também, isso que eu achava interessante, que não era só os estudantes que iam até esses indígenas, os grupos, né? Eles trabalhavam ali na parte do Rio Negro e tal, mas assim, os próprios indígenas, tinha alguns que eram assim membros que estavam sempre ali em todas as reuniões, grupo de apoio, e às vezes eles que davam as aulas para doutor, para tudo mais, eram os próprios indígenas, que eu achava assim, uma extensão sensacional, assim, né, essa interação mesmo com essa comunidade. E hoje estou no IFMG, né, embora assim, não seja um projeto mesmo, né, de extensão, a gente trabalha aí com o Thiago também, né, o professor Daniel e tal, e eu acredito que seja uma extensão também, embora não seja um projeto e tal, mas a gente tenta trabalhar ali junto com o pessoal no Isidoro, né? A gente participou aí de um evento
o Hackathon, né, em Água, Saneamento e Higiene, da América Latina e do Caribe, e nós fomos um dos vencedores na categoria saneamento. E agora a gente está desenvolvendo, né, esse trabalho aí, correndo atrás de investimento e tudo mais, para nessa parte mesmo de tratamento de esgoto, das ocupações do Isidora. Eu acho que mais ou menos essa a experiência meio que eu tive nessa parte de extensão, não muita, mas foi mais assim, uma mais como espectadora, né, na primeira graduação e lá na UFAM, e hoje um pouquinho assim também. Acho que é isso. Muito legal. Ter esse contato com os antropólogos é bem legal, né? Assim, é outra forma de pensar também. E eu acho que é isso, assim, o ideal seria formar grupos multidisciplinares exatamente nisso, né? Assim, na hora de escrever, não precisa o arquiteto falar de antropologia. Pode ter um antropólogo falando de antropologia junto com o arquiteto falando de arquitetura ou de urbanismo. O legal seria juntar grupos multidisciplinares e escrever a várias mãos, né? Seria o ideal, assim. Mas isso a gente sabe que é difícil, né? Assim, eu acho que outra coisa, eu estava pensando aqui, nas suas falas, que também o papel do Estado, assim, a gente também tem que entender muito de Estado quando faz extensão, sabe? Porque, por exemplo, na hora que vai nas comunidades, a questão dos despejos, a questão das políticas habitacionais, não adianta só o professor saber disso, sabe? Tem que ser discutido dentro do projeto de extensão, todas as questões do Estado, as análises de conjuntura de Estado, sabe? Essas coisas assim, tem que ser uma pauta que temos que discutir no interior do projeto de extensão. Porque, mais uma vez, quando você vai com esse conhecimento para campo, o seu olhar no território é o outro também, assim. Então, eu acho que, só concluindo aqui, assim, das coisas que vocês falaram, que acho que já foram todos, eu vejo que cada um tem uma experiência com extensão, mas todas elas estão ligadas à realidade, e isso é muito legal, né, assim, a realidade de vocês e tal, e o legal é você ter, para mim o mais importante na vida é ter consciência, sabe? E agora, com essa conversa, depois que vocês tenham consciência de como que isso que vocês estão fazendo está mudando a sua formação acadêmica e como está formando como vocês como pessoas para depois atuar no mercado de trabalho, no Estado, em qualquer lugar, assim, eu acho que ter consciência de como que a extensão faz isso é importante, né? A minha extensão agora é rural. Nós estamos construindo aqui no Ho Chi Minh o escritório, residência, ASF, ATER, Assessoria Técnica e Extensão Rural. Ah, que delícia! Eu achava... Estamos em obras. Muito bom. Antes de ouvir o Hernan, ele mostrou esse histórico da extensão para a gente lá pelo Eduardo, né? Eduardo fez esse convite pela ProEx, e eu sempre achei que a extensão vinha aqui no Brasil dessa extensão rural. Para mim era uma coisa que surgiu nesse lugar. E aí eu queria ouvir um pouco dele, Hernan, porque na primeira apresentação sua, você conta muito da experiência da Espanha, né? Eu fico sempre achando que a extensão foi uma das formas de ferramentas, né, de estratégias elaboradas aí para quem se opunha a essa privatização da terra ou da transformação da terra em mercadoria. Tem essa relação ou não tem? Na verdade, eu vou ser sincero, dois conhecimentos sobre isso, assim. Primeiro que, de fato, a extensão rural é importante no Brasil e começa com as experiências em Viçosa, em 1921, sabe? E era ligado, e por que era ligado à questão do rural, assim? Porque dos Estados Unidos, ele vem com essa visão da produção, ou seja, a extensão lá na Europa se cria como uns cursos para os trabalhadores, para o proletariado e tal. Nos Estados Unidos, a extensão
ela está junto com o começo do capitalismo, assim, sabe, com a Revolução Industrial. E aí tem os technical experts, que são os caras que o próprio Roosevelt, ele fala assim, que a extensão está consagrada para a educação superior, porque os caras são técnicos científicos que, através da extensão universitária, vão para as áreas rurais para prestar assistência técnica científica para os agricultores. E um pouco nesse sentido vem para Viçosa aqui, que em 1921, acho vem com essa noção do campo rural, mas da produção. Agora, depois, o Paulo Freire, ele vai, do que eu também sei da extensão, não sei muito sobre isso, sabe, Viviane? Sobre a relação entre a luta pela terra e a extensão. Não tenho muito disso aí. Só sei que as reflexões do Paulo Freire, do livro de extensão ou comunicação, que é o livro aí, tipo, muito forte do Paulo Freire sobre a extensão, ele com base na experiência rural no Chile, sabe? E a extensão sempre teve essas questões das experiências rurais, tem muitas reflexões na Argentina, a partir da extensão rural, assim. Eu não tenho entrado muito nisso, inclusive até o Adalto, sabe, do Observatório das Metrópoles, ele tinha falado que tem uma bibliografia super legal sobre isso e tal, mas é isso, a gente tem que fazer escolhas, né? Ainda não consegui enfiar nessa bibliografia. Não, mas realmente é para a gente ir descobrindo, né? Porque você falou muito da extensão na década de 50 e 60, que a gente precisaria resgatar, né, esse momento. Eu acho significativo entender que, originalmente, aqui no Brasil, veio a partir dessa ideia, desse viés, talvez, né, não sei se eu estou sendo muito simplória, mas assim, dizendo dessa coisa, dessa relação com o agronegócio, assim, vem os técnicos, vem os caras lá dos Estados Unidos ensinar aos produtores rurais a tornar, né, suas áreas mais produtivas e, enfim, né, se inserir no mercado e transformar, criar a dependência. Criar a dependência, no final das contas. Mas eu acho que vem extensões por todos os lados, sabe? Igual a experiência da Espanha que você falou, eles estavam ligados também a movimentos anarquistas e vem a extensão por outro lado, sabe? Vem a extensão dos Estados Unidos por um lado, a extensão por outro lado. Mas a gente tem que pensar que a gente sempre, exatamente como a Aleta falou, né? A gente sempre foram estados dependentes e quase sempre assim, muito dependentes dos norte-americanos, né? Dos norte-americanos, com muita ingerência norte-americana aqui o tempo todo, através de ONGs, a partir de Aliança para o Progresso, que vem aqui e tal. Enfim, a gente sempre está meio que brigando contra isso. Por isso que eu fico falando disso da questão do anti-imperialismo, porque a gente tem que entender isso. Mas você não acha que a extensão do jeito que se conformou nas universidades, pelas universidades, ela é, na verdade, uma continuidade dessa história? Na verdade, a nossa extensão universitária, independente do lugar da universidade onde ela é realizada, ela ainda carrega essa tradição eurocêntrica, norte-americana, da gente deter o conhecimento, né? Você está falando muito, vocês estão discutindo aí essa questão, só contextualizando do que é teoria, né? Eu acho que a teoria, assim, parece que tem uma distância da prática, e quando a gente vai lidar com a cidade real, né? Ou com o espaço real, eles nos demandam muitas reflexões. Demanda. Né? E muito conhecimento que a gente não tem, por isso que eu não sei se é uma questão da extensão, uma questão realmente de quando as pessoas decidem, né? Os estudantes aí sempre com a sua coragem decidem encarar essa cidade de frente, a gente vai mobilizar muitos outros conhecimentos, a equipe ela precisa ser transdisciplinar, a gente vai buscar isso, há uma reflexão, né?
sempre há conflitos que levam a reflexões, né? E esses conflitos são ótimos, eles não são ruins, são muito bons, assim, a gente precisa, né? E aos pouquinhos entendendo que produção de espaço é essa, que diferente da nossa realidade, assim, né? Do nosso dia a dia, são grupos sociais diferentes, né? São contextos culturais diversos, né? Enfim, eu sempre fico achando que essa reflexão, ela se dá na ação. Sim. Acho super interessante o grupo de pesquisa, mas eu acho que a gente produz conhecimento, acho que a extensão produz conhecimento. De certa maneira, a gente, né, percebe ou descobre, né, o conhecimento do outro também, ele também nos ensina, né, como a aluna acabou de dizer, dos assessorados dando aula para a gente, né? Isso acontece, essa troca, né? Ela acontece o tempo todo, lógico, não de maneira romantizada, né? A partir do conflito, e isso, de novo, eu repito, esse conflito é muito bacana, porque acorda a gente para algumas coisas, né, que estavam ainda distantes, assim, revela para a gente certas características da produção daquele espaço que a gente ainda não tinha, né, atinado para aquilo. E aí eu fico pensando, assim, quando a gente está encarando a cidade de frente e esse movimento de exigir da universidade estar no campo, né, e menos produzir o conhecimento para a elite brasileira, né, ou para a cidade formal, se isso não é uma missão que vai além da extensão, que a gente tem que resgatar a política pública, que a gente precisa mobilizar. A gente não, né? Acho que a própria sociedade civil ela também se mobiliza de alguma forma. Que a gente precisa ir buscar não sei se uma rede, mas uma estrutura que vai além da universidade. É isso que eu falei, mas era isso que eu queria dizer. Para a gente ir a cidade de frente, transformar, né, esse espaço socialmente, eu acho que a gente precisa de mais. Não, eu estou totalmente de acordo com você. Totalmente de acordo. Agora, o que na verdade, eu não estou levantando a bandeirinha assim, de a gente produzir por produzir. Assim. Eu acho que você falou certo. Assim, você reflete na prática. Agora, eu acho que uma coisa importante é a sistematização dessa reflexão. Isso, para mim, é o ponto, assim, sabe? Porque esse aí não é só para a universidade que vai servir, é para o movimento social. Sistematizar suas reflexões, colocar, sei lá, eu estou viajando aqui num caderninho, um diário de projeto, sabe, em qualquer coisa, sistematizar. Olha a riqueza de você ficar com um grupo social durante 2, 3 anos, que dura um projeto de extensão, olhando as pessoas fazendo as coisas, você sistematizar suas reflexões em cima de um grupo social, para exatamente você, com o próprio grupo social, se retroalimentar, sabe? Eu acho que, às vezes, na extensão, a gente tem que fazer isso mais. Eu falo por mim, sabe? Eu me dei conta agora que eu parei para estudar, que eu trabalhava e refletia, mas não sistematizava minhas reflexões, deixava elas voarem, igual passarinhos. E aí agora que estou lembrando de todas as coisas que eu já fiz e refletindo em cima delas, mas já depois de muito tempo, às vezes perde os detalhes, né? Não é no calor de anotar as coisas, sistematizar metodologicamente o que está vendo, as mudanças que está vendo dentro da comunidade, sabe? Umas coisas assim, pequenos detalhes. Isso nos ajuda a refletir, assim. E eu acho que não é necessariamente para produzir artigo científico. Eu acho que é para a gente poder, na próxima reunião com a comunidade, expressar nossas reflexões e colocar os conflitos mais vistos e refletir em cima dos conflitos, e é isso mesmo, assim. Eu vou mais por esse lado de sistematizar nossas reflexões. Eu senti falta
na minha prática, eu sou novo ainda do lado dos nossos mestres, aí como Aleta e tal, a gente ainda tem que aprender muito. Mas eu, pelo menos, se não sistematizo minhas ideias, eu não consigo refletir muito bem, não, sabe? Gente, posso tirar uma dúvida aqui? Então, Hernan, eu fiquei refletindo um pouco sobre essa necessidade de reflexão teórica mesmo na extensão, e eu acho que, para além da gente conseguir sistematizar essas informações e passar, né, para os movimentos sociais, o que é de grande valia, eu acho que ele serve também para a popularização da própria extensão universitária, né? Porque, tipo, você também construindo bases teóricas e modelos de trabalhos de extensão universitária para os outros estudantes que vão vindo em seguida. Por exemplo, uma das maiores dificuldades que a gente teve na atuação do escritório modelo é essa questão da extensão estar de maneira muito difusa, sabe? Assim, todo mundo fala sobre extensão, mas ninguém realmente chega para o estudante e deixa claro o que seria essa extensão, às vezes porque até não tem esse conhecimento de entender todo esse processo histórico que se deu antes da ditadura militar, sabe? E aí é meio que, às vezes eu fico observando e refletindo aqui durante essa reunião, que a gente, para além de sistematizar essas informações, a gente precisa ter que reaver todo esse panorama que você trouxe para a gente hoje e tentar, ao máximo, divulgar isso para os estudantes, né? E eu acho que essa meio que uma das funções do canal, né? Da gente tentar espalhar essa informação para que os estudantes universitários ele tenham entendimento da importância histórico-política, né, desse processo. Acho que é isso. Isso me fez lembrar uma coisa, o que você falou, que é muito engraçado, porque quando eu comecei a pesquisar, quando eu entrei na USP lá com esse tema, um dia conversando com um professor que faz extensão, eu falei que estava fazendo isso, aí ele falou assim, você tá querendo explicar então a extensão que a gente faz, né? A extensão que a gente faz. Aí eu perguntei para ele, mas que extensão você faz? Sabe? E aí não soube me falar que extensão que eu faço. Sabe? Tipo assim, não, é aquela que é engajada e tal, mas assim, se você ir lá fino mesmo, a gente às vezes não consegue explicar muito a extensão que a gente faz. E eu acho que isso a gente tem que estar na ponta da língua, sabe? De professores, de alunos, de comunidade, para poder defender a extensão que a gente faz, sabe? A gente faz uma extensão que é uma função social da universidade, que é militante, que é tal, sabe? E aí eu acho que esses momentos de estudo, de refletir, de sistematizar, de colocar os métodos claros também, igual você falou, né? Imagina se no EMAL tivesse um documento, ou um vídeo, um podcast, gente, explicando como é tal coisa, aí você não precisa perder tanto tempo com um cara que entra novo e fica igual barata tonta. Fala assim, fica lá, tem uma pasta no computador, fica olhando isso aí e depois a gente conversa. Tem alguma coisa sistematizada, assim. Não, exatamente. E a gente que acaba atuando no movimento estudantil e nos EMAUs, né? Eu não sei com os meus pares, né, meus colegas da graduação, mas é uma sensação de medo mesmo daquele trabalho se acabe. Meio que, tipo, suma. Porque se a gente for ver o movimento estudantil nas escolas de arquitetura, ele tem uns hiatos. É como se o pessoal tivesse construído, mas talvez por essa falta de sistematização e de reflexão e de tentar deixar meio que o caminho pavimentado, a gente não consegue dar seguimento. Então, o medo de todo mundo que está trabalhando no escritório modelo de arquitetura é meio que, tipo, de trabalhar e conseguir dar continuidade e, do nada, entrar outro grupo de estudantes e simplesmente transformar em uma empresa júnior, por exemplo. Que é, assim, que é um conflito que está diariamente dentro do âmbito das discussões do escritório modelo, sabe? Porque aí vem a necessidade de um financiamento, e aí já vem a lógica clientelista, e aí o estudante fica patinando sem essa reflexão. Eu estou patinando, muita gente está patinando, tentando buscar essa resposta, né? E tal.
Tiago, vai lá. Hernan, tem eu tinha uma coisa para te perguntar. Assim, até falando um pouco, aí nesse momento eu não estou falando como professor, mas como estudante, né? Como é que eu me envolvi com isso? Eu tive a oportunidade de fazer 2 universidades. Eu fiz primeiro o curso de História, eu me formei em História em 2000, então eu fiz o curso de História na segunda metade da década de 90. Eu entrei em 96 e me formei em 2000. E nessa ocasião, quando eu estava no curso de História, eu não ouvi falar de extensão. Tá? Não ouvi. Tá? Eu não tinha notícia disso. Não sabia que existia essa dimensão da universidade. Quando eu ingressei no curso de arquitetura, eu comecei a estudar numa universidade aqui de Belo Horizonte, onde também não se discutia isso. Tá? Eu descobri a extensão universitária quando eu ingressei no curso de arquitetura da PUC, através lá do escritório de integração, e descobri tudo que significava e como que já era um trabalho que já ocorria na universidade, na PUC há alguns anos. Tá? Teve diferentes momentos assim de desenvolvimento dessa extensão, mas ele já tinha, assim, ele nasceu junto com o curso de arquitetura da PUC. E depois, a impressão que eu tive durante a minha graduação, e aí eu acho que Leta, Viviane, que Leta foi universitária lá nos anos 80, Viviane universitária nos anos 90, né, no início dos anos 90. Mas a impressão que eu tive depois desse tempo trabalhando com isso é que essa discussão da extensão ela ocorria na PUC. Essa foi uma impressão que eu tive, tá? Que ela não estava se dando na Universidade Federal, pelo menos naquela ocasião, quando eu me graduei. Eu me graduei há 11 anos atrás. Não estou afirmando isso, não, tá? Eu estou colocando, inclusive, como uma dúvida, porque eu convivia muito pouco com o curso de arquitetura da UFMG. A gente teve, na ocasião, um encontro integrado de arquitetura e urbanismo, onde a gente teve um encontro dos estudantes todos de arquitetura, mas sempre teve uma distância muito grande, né, que eu acho que é muito característico do curso de arquitetura. Eu acho que existe uma competição muito grande entre as instituições, tá? Que é uma coisa que eu não sentia na história. Tá? Na história eu não ouvi falar de extensão, mas todo mundo conversava um com o outro. O cara que estudava na Federal ele não achava que ele era um sujeito mais especial do que o cara que estudava na PUC ou na Newton Park, da mesma forma que eu vejo na UFMG, por exemplo, na PUC. Fica o tempo todo uma disputa muito grande que eu acho que vai prejudicando, talvez, a gente entender um pouco como que as coisas funcionam nas outras instituições. Então, eu estou conhecendo a UFMG desde 2015 como professor e um pouco antes, quando eu ingressei no mestrado. Então, assim, eu falei um pouco de como é que eu fui me envolvendo com isso. A pergunta que eu ia te fazer é se, dentro desses seus estudos, da história da extensão universitária, qual que é o papel, por exemplo, da dimensão pastoral, tá, da Igreja Católica e qual que é o impacto disso no trabalho de extensão universitária e se existe algum diferencial dentro da América Latina, dentro do Brasil ou dentro de outras partes do mundo que você tem estudado, de uma extensão universitária que ocorra a partir das universidades católicas, por exemplo. Tá? Existe uma relação, ou você já percebeu alguma coisa desse tipo? Sim, olha só, acho que são umas 3 coisinhas nesse sentido. A primeira é que você sabe que as católicas, as PUC, são muito fortes lá para cima, né? No Chile, no Equador, na Colômbia. As PUC são, no Equador, pelo menos, sempre foi durante muito tempo, e acho que até hoje é mais forte que a universidade pública. As PUCs, no Equador, a partir dos anos 50, foi financiada pelo governo equatoriano e ela se converteu num monstro, sabe? Assim, e ela é muito forte, muito forte.
Então, a extensão, por exemplo, na PUC do Chile, que é um caso que eu me lembro no que eu tenho ouvido, eles foram os primeiros que compraram os equipamentos de rádio e televisão do Chile, quando ia chegar. E até hoje eles têm o canal de televisão mais forte do Chile, sabe? A PUC, a católica do Chile. E a extensão cultural no Chile foi fortíssima graças à PUC. E também o cerco mediático também lá, no Chile você não vê tanto uma Rede Globo, ou no Chile você não vê tanto uma, como que chama aquela do México, esqueci, Televisa, acho que chama. Televisa. Você não vê esses brutamontes assim no Chile, exatamente porque a PUC, que era detentora durante muito tempo da rádio e da televisão, e foi adquirido com a desculpa da extensão cultural, sabe? A extensão cultural, assim, da difusão cultural da cultura universitária. Esse é um caso muito legal, que eu achei bem característico, assim. Agora, tem muito da extensão nas católicas, mas a extensão está mais ligada ao assistencialismo, exatamente pela tradição católica assistencialista, assim, sabe? Tem uma extensão mais ligada àquela coisa de dar em Natal, dar os, tipo, lá para cima eles dão balas e biscoitos em umas coisinhas, sabe? Umas coisas desse tipo também eram projetos de extensão, mas de caráter assistencialista. Agora, aqui no Brasil, o que eu tenho visto, por exemplo, é que tem uma época da história muito forte onde está misturado os movimentos de cultura popular, isso que eu falei hoje, a galera lá do Paulo Freire e os movimentos de base, eclesiásticos de base. Cara, não dá para separar eles, assim. Isso é uma coisa só, é um pensamento crítico só construído, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho percebido nos meus estudos, que para entender, por exemplo, que eu leio Paulo Freire, não dá para falar que era um marxista. Ele bebe muito mais da igreja, ele bebe muito mais da questão da teologia da libertação que do próprio marxismo. Então, tipo assim, é uma coisa que está, pelo menos aqui em São Paulo, que eu tenho assistido, aqui não, que eu estou em Minas, mas quando São Paulo, quando estava, tinha muita palestra de exatamente essa ligação entre a Igreja Católica, o pensamento crítico dos anos 60, o Paulo Freire, os movimentos de cultura, e claro que a extensão está no meio daí. Então, isso inclusive é um bom tema de pesquisa, né? Que eu não sei se vou ter fôlego para fazer. Tem, só complementando, a gente não pode esquecer, né, que você tem movimentos nos anos 60 que foram muito importantes, né, inclusive dentro da militância estudantil, né, dentro do movimento estudantil, que são ligados à Igreja Católica diretamente, né? Você tinha a JUC, Juventude Universitária Católica, a própria AP, né, Ação Popular, do qual um monte de políticos do PSDB aí, eles eram da AP, José Serra. A AP ganhou a UNE, né? Ele ganhou a eleição da UNE nos anos 60. Então, sempre teve esse envolvimento. Acho muito bem lembrado isso, assim, como que isso estava mais integrado. Sabe uma hipótese que eu tenho para, além da besteira que foi besteira, assim, uma besteira, mas tem um impacto enorme, né, que foi o golpe militar para a extensão universitária e tirar, de certa forma, esse destaque dos estudantes. Uma outra besteira, e essa que eu espero que os bispos católicos ouçam aí, que é uma coisa que chama reforma carismática, tá? A reforma carismática é um processo dentro da Igreja Católica que desmonta essa atuação direto com a realidade. E isso envolve, inclusive, uma outra relação com a espiritualidade, que eu acho que é um negócio que a gente talvez, como hipótese de pesquisa mesmo, tá? Verificar o que esses movimentos católicos vão impactando no desmonte, né? No desmonte desse exercício crítico que partia também da Igreja Católica lá nesse momento, nos anos 60. Super legal. Esse é um temaço. Assim. Eu tenho uma colega que está fazendo um mestrado
exatamente nisso. Quando ela terminar, eu mando para vocês. Que ela está pesquisando os movimentos de base, eclesiásticas de base em São Paulo, e a relação delas com o espaço em São Paulo, sabe? Porque aqui se fala muito, e eu estou no laboratório da Hermínia Maricato, e a Hermínia ela é muito ligada à questão da Igreja Católica, né? Então, se fala muito desse tema aqui, se fala muito o tempo todo, assim, e essa menina que está fazendo isso, ela está ligando as coisas que ela está pesquisando à nova encíclica do Papa Francisco. Ela foi até, sabe esse grupo de jovens que se juntaram para a nova economia do Francisco, não sei se vocês estão sabendo, que tem um plano que chama Nova Economia, ela foi lá, está presente, está dentro do Brasil, né? Então é muito legal, assim, ela está muito envolvida com isso. Eu acho, Tiago, que isso é um tema super relevante, que a gente tem que retomar os estudos por ela, porque a gente está frente a uma retomada conservadora das igrejas pentecostais, cara, que tem a ver com isso também, sabe? A gente tem que entender como que essa questão religiosa com política e espaço e tudo isso, e a gente já viveu um momento nesses tempos que aconteceram algumas coisas que a gente tem que entender, assim. Eu acho super relevante. Posso só colocar mais uma questão, Letícia, você que é a chefe? Ô, Hernan, sobre a gente... porque acaba que na sua fala você fala muito desse protagonismo dos estudantes, mas eu não vi muito, assim, pelo menos naquele primeiro momento, qual que é o papel da arquitetura, sabe? Se a arquitetura, enquanto campo do conhecimento, vai ter alguma diferença nessa extensão universitária lá, que você abordou muito aqui, dessa mobilização dos estudantes. Eu fico imaginando esse pessoal do campo da cultura, devia ter todo o pessoal das ciências humanas vinculados com isso e tal, e se tinha uma atuação da arquitetura já nesse período, se você conseguiu verificar isso. E aí, só fechando a questão, eu estou até perguntando isso porque no trabalho agora do TFG da Letícia, além do TFG da Letícia, de repente a Letícia, se quiser, pode até complementar isso, porque eu acho que ela estudou isso ainda mais, eu estou tentando também desenvolver dentro do meu trabalho alguns vínculos desses processos de lutas urbanas, como as ocupações, com outras situações semelhantes na América Latina, que a gente vai percebendo que existem grandes semelhanças. Tá? Então, você pega, por exemplo, tem uma que eles chamam de, acho que é poblação, toma de sítio, em Santiago, tem uma que chama, a poblação que chama Vitória, e se dá em 1957. Essa população, ela quase de imediato, você tem um grupo de estudantes de arquitetura, engenharia, professores, profissionais dessa área, fazendo lá um plano urbano para essa ocupação, para essa população. Existem também relatos desse tipo, semelhantes, em situações semelhantes ocorrendo no Peru, nas barriadas. A Letícia mesmo levantou assim, estudos importantes sobre isso. Isso parte de extensões universitárias, porque, por exemplo, as ocupações urbanas em Belo Horizonte, a extensão universitária foi muito importante para as ocupações urbanas em Belo Horizonte. Boa parte do que avança desse movimento na cidade se deve muito à extensão universitária que acontecia na PUC, na UFMG, em alguns momentos, em outras universidades também, como a UNA participou em alguns momentos, a UNE também, eu acho que participou, mas sempre teve um destaque muito grande dessas duas. Aí a pergunta é se você já percebe essa movimentação no campo da arquitetura, e como que isso aconteceu, e se nesses outros lugares, e talvez até lá no Equador, se há um envolvimento dos arquitetos urbanistas, engenheiros civis, nessa atuação, que é uma atuação diretamente relacionada à nossa atividade profissional, da produção social do espaço. Sim. Olha só, aí você tocou um tema muito sensível da minha pesquisa. Meu talão de Aquiles, que é qual
como eu fiquei muito tempo em falar assim, como que eu vou enfiar arquitetura em tudo isso, porque não sei se vocês repararam, eu estou no campo da pedagogia, extensão universitária não é campo da arquitetura, e eu estou numa maneira muito geral, eu estou explicando um campo social, assim, então sempre foi a minha questão de como que eu vou ir para arquitetura, como que eu vou para arquitetura. Tinha duas opções nesse sentido, e uma é a que você fala, assim, de que vê historicamente como as faculdades de arquitetura, extensão dentro de faculdades de arquitetura de universidades públicas ou das PUCs também, influenciaram e tal. Esse era um caminho para fazer o recorte da faculdade de arquitetura. Mas eu decidi, por conta própria, não fazer o recorte histórico na faculdade de arquitetura, mas fazer o recorte contemporâneo nas faculdades de arquitetura. O que eu estou querendo, assim, a princípio, que eu tenho uma clareza agora de que eu quero fazer no meu trabalho. Eu quero demonstrar o papel dos estudantes de uma maneira geral, da universidade, demonstrar que a extensão universitária, como você mesmo falou, Tiago, na história não tem extensão, na geografia tem pouca extensão, na economia tem quase nada, sabe? Demonstrar como que a extensão universitária é forte nas faculdades da arquitetura e como essa extensão universitária que está sendo praticada em faculdades de arquitetura tem uma visão transformadora da universidade. Ou seja, eu quero pesquisar a extensão que você faz, a extensão que a Viviane faz e tal, e demonstrar para a universidade toda ela que na arquitetura tem uma singularidade potente, transformadora. Esse é meu objetivo do meu trabalho, sabe? Então, eu vou para a faculdade de arquitetura no século XXI, né? 20, 21, no final do século XX, para demonstrar como que tem um trabalho que junta território, teoria crítica, que junta trabalho político, que junta movimento social, que junta tudo isso que a gente sabe bem, que igual eu falei ao professor, né? Essa extensão que a gente faz. Essa extensão que a gente faz, eu quero, de alguma maneira, caracterizá-la para que todo mundo na universidade entenda que é a extensão que a gente faz. Porque ninguém, lá, os pró-reitor sei lá, de pesquisa, nem sabe o que é a extensão que a gente faz. Nem o pró-reitor de extensão, pelo menos da USP, sabe que extensão que a arquitetura faz. Sabe? Por exemplo, você tem uma ideia, o pró-reitor de extensão da USP saiu falando que o projeto mais forte é o Museu de Arte Contemporânea que fica na frente do Ibirapuera. Por quê? Porque é onde que mais gente tem, onde que mais gente entra, onde que mais aluno pode estar lá, e é número. Esse é o maior projeto de extensão da USP, sabe? Então, tipo assim, o meu objetivo é entrar na faculdade de arquitetura para caracterizar que extensão que a gente faz e demonstrar para as outras áreas do conhecimento a potência que tem a extensão dentro da faculdade de arquitetura. Por esse motivo, eu não fui para a parte histórica, mas eu sei de duas coisas bem legais, assim. Que eu já encontrei com a Viviane até numa live, que é o Taller Total, que é o Taller Total, são os ateliês que foram feitos na Argentina, na Universidade de Córdoba, que eles são ateliês de projeto arquitetônico ligados à extensão universitária. Isso, não vou me alongar aqui, porque é uma coisa enorme, mas se vocês colocarem Taller, com 2 L's, Taller, Total, vocês vão ver que é um conceito pedagógico que junta extensão e projeto. É muito legal, tá? E é tão forte isso, do Taller Total, lá na Argentina, que a minha universidade atual, ela foi exportado esse modelo do Taller Total e a gente tem resquícios do Taller Total na minha faculdade. A gente ainda tem ateliês verticais, ligados a soluções reais, mas claro que já se desestruturou, porque vieram uns, desestruturaram outros, igual o que aconteceu na Argentina. Então, quando era o auge do Taller Total da minha universidade, teve um projeto de extensão muito forte na década de 60, que eles fizeram a urbanização de uma favela, né? Lá era um assentamento, que hoje em dia é um dos bairros mais populosos de Quito, que chama Comité del Pueblo. A Leta deve saber. E aí, quem esteve lá é a Faculdade de Arquitetura da Universidade Central, que é a minha universidade,
os movimentos de pro moradia, né? E o PCML, que é Partido Comunista Marxista Leninista. Então, era a sinergia entre os três, entre a Faculdade de Arquitetura, o movimento social e o partido político. Essa Só experiência... faltou o T do Trotsky. Aí. Mas essa... Para você ter ideia como que é o negócio. Então, tipo, esse é um dos exemplos mais, assim, famosos da extensão universitária e luta por moradia em Quito, assim. Mas, assim, em cada país tem um monte de coisa. Letra. É o Comitê del Pueblo. Comitê del Pueblo. Eu participei de uma banca de maestria. O tema era justo esse, Hernan. Legal. Contando toda a história Isso. e toda a vinculação política, né? Que política partidária, né? Uhum. Poderoso. Porque esse exemplo não é uma coisa assim como a gente está acostumado na extensão aqui, assim, de que a gente tem uma atuação política, né? Esse caso é uma atuação política partidária mesmo, assim, com um partido político por trás, fazendo pressão, e aí quem era coordenador desse projeto era um professor da FAO, da nossa faculdade, que era doutor em sociologia, sabe? Era arquiteto e doutor em sociologia, então ele veio com essa cabeça, ele se formou na Sorbonne, veio nos anos 60, 68, ele estava lá em maio de 68, ele veio com toda essa cabeça e foi direto para fazer o Comitê del Pueblo. Por isso que eu acho importante a gente misturar essas áreas, fazer grupos de estudo, porque nossa cabeça muda, gente. Mas, assim, misturar de estudos, pelo que você está relatando, parece que há um movimento, há uma estruturação, há uma articulação entre esses movimentos, entre o movimento social, a academia, né? O movimento popular, enfim, para exigir políticas públicas e, de fato, transformações assim, reais. Eu sinto falta disso, assim, dessa articulação, dessa estruturação, de algo que fosse mais consistente, para além das parcerias, das redes, sabe? Algo que parece que foi se perdendo a partir do momento em que a extensão foi burocratizando, né? Parece que tem isso também, enquanto o movimento era protagonizado pelos estudantes, em articulação com essas várias frentes, né, de transformação, isso era mais, sei lá, acho que tinha uma capacidade de resposta muito maior. E aí, quando a gente... a universidade de modo mais burocrático, não sei, né? O professor vai lá fazer o projeto de pesquisa que dê conta da extensão, o mesmo projeto de extensão que dê conta disso, é sempre aquilo, assim, né? A nossa capacidade aí de contribuir para esse processo de transformação, ela já está muito restringida, né? Ou constrangida, a partir dessa desmobilização política que a sociedade vai vivenciando com o tempo. Eu acho que a despolitização dos estudantes é um projeto muito bem elaborado a partir dos anos 80, sabe? Depois, assim, claro que antes da ditadura, por exemplo, o maior projeto de extensão da ditadura foi o projeto Rondon. Verdade. Entendeu? Então, isso aí, a primeira coisa que fizeram é acabar com a UNE e criar os DCEs. E começaram a levar os alunos lá para os Cafundó de Amazônia, Mato Grosso e tal, e desarticular completamente as redes de estudantes politizados que tinham. Então, começa desde aí, e depois, na década dos 80, com o neoliberalismo aí comendo aí no final dos 80, aí que vem uma despolitização enorme dos estudantes, e esse é um grande projeto. A nossa extensão nos anos 90 é desse jeito, com as empresas júnior que você estava falando, é por isso, gente, é assim, é um projeto. Então, por isso que é importante a gente ter clareza e a gente
falar assim, gente, não sempre foi assim, vamos voltar para os 60, deixa eu ver como que eles estavam atuando nos 60, entender que a gente está despolitizado mesmo, é a nossa realidade, e vamos lá, sabe? Agora, esse tipo de projetos, igual que eu te falo do Equador, que o partido e tal, é muito bonito de falar agora, mas ele teve muitos problemas, e muitos problemas pessoais do professor, dos alunos, assim, porque você entra num campo já real de estudo, porque existe, e eu me coloco em primeira pessoa, existe às vezes um certo conforto da gente como professor de estar no guarda-chuva universidade, né? Porque é perigoso mexer com um monte de coisa. Quando você sai da universidade e realmente vai com partido político, movimento social, entra em conselho de habitação, vai gritar lá por fulano de tal, apontar o dedo, e fica fazendo o que aconteceu com esse projeto lá, que eu estou falando do Comitê do Pueblo, que entrou na luta política, disputando cara a cara com os políticos e tal, é ameaça de morte, é tudo, sabe? Então é assim, eu acho que a gente tem que pensar, a rede é super importante, e tem que ter estratégia e tática para fazer as coisas, tem que saber de política, gente, não adianta a gente entrar nesse ministério se não sabe de política. Temos que saber, temos que estudar isso, porque estamos na realidade, assim. Obrigada. Ô Hernan, só mais uma coisa. Você, no começo da apresentação, você comentou sobre a situação desses estudantes pós-formatura, dessa situação desses estudantes que exerceram a extensão universitária e depois de formado, porque, assim, é um tema que está a todo momento, principalmente quem é recém-formado, porque meio que fica tateando num lugar escuro mesmo, sabe? Não sabe para onde que vai. Eu queria que você pudesse abordar sobre isso, por favor. Então, olha só, essa é uma das minhas lutas na minha faculdade, porque a gente tem uma parte dentro da extensão, é isso, né? Tudo que sobra é extensão, né? O que não é ensino e pesquisa é extensão. Então, imagina, esse departamento que chama Seguimento a Graduados, que é o que segue quando você se forma, ele vai seguir o que aconteceu com nossos alunos. Mas eles são muito focados em saber se conseguiram um emprego, se estão nas empresas, se tal. Então, uma das minhas brigas lá é fazer o segmento da extensão, de graduado de extensão, de projetos de extensão. Na minha experiência, dos alunos que já passaram por nós, é impressionante. Eu estou falando tudo isso que eu estou falando com vocês, porque eu faço isso lá no Equador. Assim, a gente discute de política, conjuntura política, estou fazendo isso. E eu não tenho muitos estudantes, mas eles, a grande maioria, foram trabalhar no setor público, sem medo do setor público, sem medo da burocracia, sem medo de nada. É solucionar problemas, entrar de cara no setor público. Assim. E eu fiquei muito feliz, porque são cabeças ótimas, que saíram de projetos de extensão muito críticos e que estão aí à frente do poder público, sabe? Assim, eu fico muito feliz, porque mais feliz de que estejam trabalhando em escritórios, assim, sabe? Porque eles tiveram uma formação muito crítica e eles vão ser de ouro no Estado. Assim, vocês já perceberam que sou pró-Estado, né? Aí é posicionamento mais político, assim, mas eu acho que a gente tem que ocupar Estado, sim, porque ele está sendo ocupado... Deve ser igual o Tiago. O Tiago é pró-Estado também. Não, Tiago? Porque eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços, entendeu? Apesar, contra. Com o Estado, apesar do Estado ou contra o Estado? Ou pelo menos deixa a reflexão para ti, Thiago. É claro, nós trotskistas. Mas é isso, nossos alunos da extensão, ele tem, assim, dessa última leva que saíram lá do projeto, 5 estão dentro do Estado. Sabe? Só do nosso laboratório. E eu fiquei muito feliz. Assim. Eu fiquei assim, porque é isso. Gente, tem gente muito capacitada e crítica lá dentro. Eu fico confiando de que vai fazer coisas legais. Vão conseguir transformar o Biduve? Pois é, essa é uma coisa terrível, né?
Não, agora eu estava conversando com meus colegas de laboratório, porque em Quito tem a Bienal, né? A Bienal de Quito, que é tipo assim, para a gente na faculdade de arquitetura é como se você está na Bienal, está com Deus. E sempre é meio relegada a universidade pública, dessas coisas assim, e a gente fica meio com um síndrome de vira-lata disso, de que a gente podia estar participando das bienais e tal, ganhando concurso e tal. Aí eu estava falando com meus colegas, a gente tem gente formando, indo trabalhar no Estado, a gente tem que ir lá nos conselhos de habitação, a gente tem que ocupar esses espaços, ainda bem que a gente não está lá nas bienais. Aí eu tô, tipo, tentando tirar isso, porque tem um negócio na cabeça, assim, de que se não ganha a Bienal não serve para nada. E é isso, a extensão te traz muito essa coisa crítica de que também tem outros mundos fora das bienais, tem outros mundos fora de outros lugares, assim. Gente, falei demais, eu tô vendo, 21:07. Foi ótimo. Podia falar mais já. Foi ótimo. Tadinho de quem vai editar, né? Ô, coisa brava. Alô, Pedro, alô, Júlia. Tá lascada, amor. Muito bom. Acho que a gente podia fazer uma rodadinha final, se tiver mais gente para comentar. Senão a gente já ir para caminhando para o final também. Ô, Leta, você tá comendo o que aí, pô? Uai, jiló, salada Nossa. de jiló. Isso é bom. Tô aqui no Ho Chi Minh. Tô aqui no Ho Chi Minh, os cachorros à volta de mim pedindo carne e eu comendo jiló. Vegana. Então, eu queria agradecer muito, muito mesmo, porque espaços assim, para falar sem filtro, sem se cuidar com quem vai te criticar, e tá tudo bem que vai para o YouTube, mas foda-se isso também, sabe? Tipo, mas procurar espaços assim de poder falar o que acha mesmo, sem ter, sabe, sem ter ninguém te julgando, e uma conversa, são espaços necessários na academia. Temos perdido demais isso, assim, demais. E eu acho que é uma boa iniciativa. Eu agradeço muito Thiago, Viviane, Margarete, Gabriela, Letícia e todos que estão aqui, porque realmente convidar a gente para conversar assim meio sem filtro é necessário na academia. A gente está precisando. Muito obrigado, viu, gente? Pa'l monte.